né? Pior que eu tô ouvindo a minha voz aqui no eco. Consegui tirar tudo o som, não. Mas tá aqui. Passou aqui. Ah, agora tá gravando. Lara, Jennifer. É do primeiro, Lara? Tá chegando gente, ó. Chegando gente. Vamos lá, começou a gravar, vou começar. Vou dar bom dia, tá, gente? 1, 2, em homenagem à Érica, que gosta de abrir a sala. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal do Teams. Vamos começar hoje mais uma aula aqui, direto do Teams. Teams. Viu o efeito sonoro? Bom dia, Rosimeire. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia! Tudo ótimo. Bom dia, Nivaldinha. Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Ó, excelente! Bom, estamos aqui hoje começando mais uma aula diretamente do Teams, em São Paulo, 10 horas e 14 minutos. Aqui nessa mesma vibe, toda terça e quinta-feira, nós começamos mais uma aula. Bom dia, Ana Bárbara. Bom dia, Érica. Bom dia, Gabriel Félix. Bom dia, Giovana Sanches. Bom dia, Giovana Faria. Bom dia, Júlia. Bom dia, Gustavo Rodrigues. Bom dia, Gustavo Santos. Que bom que você veio. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Júlia. Bom dia, Caio Gabriel. Bom dia, Lara. Bom dia, Laura. Bom dia, Caio. Bom dia, Maiara. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mirella. Bom dia, Pamela. Bom dia, Sara Camille. Bom dia, Sofia. Bom dia, Tácita. Bom dia, Vinícius. Que bom que vocês estão aqui hoje. Bom dia, Yasmin Ramos. E bom dia, Yasmin Vitória. E bom dia para mais alguns alunos que vão chegar durante o início da aula aí. Estamos começando, então, mais uma aula diretamente aqui do Teams, para você, para mim, para nós, para você que gosta de estudar e aprender sempre mais. Então, vamos compartilhar mais uma aula do dia. Estão preparados? Sim. Sim. Ó, a professora Rose que tá. Sim. Vamos animar esses cambitos aí, pessoal. Fui Uhul! contratada para animação de auditório. Fala bom Olha, dia para Gabriel Félix, eu tô engasgando. Gabriel Félix. Eu não falei bom dia para ele? Bom dia, Gabriel Félix. O outro Gabriel vai chegar daqui a pouquinho. Ele falou que ia atrasar um pouquinho, porque ele está apresentando um trabalho lá na aula da faculdade, né? Na aula online, ensino remoto. Eu também agora vou fechar, pronto, ficar escondida. Nunca mais nós sentamos naquelas cadeirinhas do teatro, né? Cadê? Como que eu vou compartilhar a tela se o negócio não abre? Ah, abriu. E agora, qual aula que é? Tem 2 abertos aqui, qual que será que é? Qualquer uma, né, gente? Ué? Brrr. Vamos lá. Hoje, a aula de Química. Vamos lá para mais uma aula diretamente do Teams, para você, para mim, para ele, para ela, para a gatinha e para o gatão, para a mozinha e para o mozão. Da onde eu tiro isso, eu não sei. Ai, Jesus cruz. Quem canta seus males espanta. A gente tem que ter paciência, tá, gente, com a tecnologia, porque não está fácil. Computador, internet, professor, todo mundo sobrecarregado, mas tem que ter paciência. Já vai abrir aqui o arquivo direto para vocês. A gente gosta de brincar de circo. Vocês estão vendo a tela? Sim. O que está aparecendo? Aula 6. Aula 6. A tela está grande ou está pequena?
Tá Pessoal, Tá PowerPoint ou normal, tá como se fosse tela, estivesse editando. eu tá achei tela que cheia? ia ser Ah, um não tá. pouquinho mais, dá um zoom. Calma aí que tá no delay aqui, entendeu? Ah, Tem então que tá bom. esperar. Aí, já tá abrindo. Agora, tchau, passe de mágica. Sim, Salabim, abracadabra. Abracadabra. É agora. E Agora nada. é enganada. Paguei mico só. Hoje era o dia de trazer meu chapéu de circo, né, não? Ô, professora, tinha que abrir a tela às 10 para. E eu abri, tá? Pode saber disso. Ô, computador, colabora aí, mano. Ô, tá me tirando? Computador, não meterás o louco com a professora de química. Eu sabia que ele ia falar isso, eu já sabia. Como você sabia que eu ia falar isso? Ah, a coisa que você mais fala na aula. Eita, saudade de falar. A frase do dia é... Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, ajuda que funcione. Como que pode, né, gente? Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Vocês estão vendo a tela cheia? Sumiu. Vocês estão vendo a tela cheia? Não. Não. Aqui já. Então vai dar delay e vai aparecer agora. 1, 2, 3 e chama abracadabra, abracadabra. Não. Pé de cabra. Orelha de morcego. Nada ainda, gente. Continua do mesmo jeito. Nada. Aqui. Nadinha. Eu tô vendo aqui, ó. Só Projeto tá Ciência na na aula 6, professora. Mas tá na tela grande? Não, tá numa tela, dá para ver? Alunos queridos, vocês estão conseguindo ver? Não tá em tela cheia, na tela, não tá inteiro, tá como se você fosse editar, igual a Erika disse. Mas que coisa mais chata. Tá. Para de compartilhar e tenta de novo, pro. Quem sabe vai. Exatamente. Ai, que menino inteligente. É o que eu vou fazer. Ai, que coisa mais linda, Essa né? já é minha conta, escolhe outra. É sua o quê? Escolheu. Rosemary, Vamos disputar a Érica. você tá metendo louco comigo, hein? Hoje eu tô, hein? Vamos disputar a Érica. Quem que queria no... Ah, já queria o Gabriel no outro dia. Vai sobrar quem para nós? Opa, opa. Eu sou aquela que aproveita as oportunidades. Então tá, né? Que eu não abro a tela. Calma, Cris, calma que vai abrir. Calma. Um dia eu chorei, gente. Eu chorei escondida, claro, né? Depois que terminou a reunião, eu chorei. A minha internet não abriu nada hoje. Eu tô na reunião ainda? Joga lá para Sofia abrir. Sofia, Tá. Sofia! Oi. Você abre, tenta ajudar, senão ela vai chorar. Eu tô conectado pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu caí no computador, gente. Nossa. Só que eu caí sem sair, entendeu? Ai, gente. Percebendo que congelou. No dia que é pra você estar mais calma, é o dia que você tá mais nervoso. Aí, de novo. Quem tá aí pode compartilhar a tela para mim. Alguém tá pelo computador? A gente tá. Você pode fazer esse favor? Você consegue abrir o... O PowerPoint tá no grupo? Ah, por favor.
Eu tô aqui tentando reconectar, mas tá meio russo. Pessoal, calma que já vai começar, hein? Conta aí uma história da formatura aí, Couto, para desestressar. Isso, vamos contar mais uma história da formatura, então. Aí, a Aline e a Rose, elas bebem todas, sabe? Elas ficam trancando as pernas. E eu danço, às vezes, quando eu danço muito lá, eu fico até suando. As pessoas falam, nossa, essa professora não para, ela bebeu? Eu falo, não, só água. Elas que bebem, eu que pago a conta, tá vendo? O negócio Como é feio. assim? Que difamação Como é é? essa? Que difamação verdade. é essa da minha pessoa? Só nos vira copo. Eu sou um anjo, eu não bebo. Eu sou como uma Pô. criança. Eu não bebo. Ela bebe vinho, né? Só o vinho e se tiver alguma coisa doce, mas nada além disso. Não fico bêbada. Não. Ela fica... Deixa pra lá. Gente, eu não bebo. É sério, eu não bebo não. Gente, ela tá me difamando. Não, mas ela vira o copo só em ambiente social que ela bebe. Coisa feia, Couto. O que vão pensar de Não é mim? assim que as pessoas falam, bebe socialmente? O que os alunos vão pensar de mim, Couto? Que isso? Verdade. Rosimeire, e você, Rosimeire? Não vai se pronunciar, Rose? Eu vou Como usar tudo contra ela, porque está tudo gravado. Vai ter a plantação da chácara. Olha! Faz o quê na chácara? Vai perder até as plantinhas, até os cambucis, eu vou confiscar. Tá aparecendo Tô de aí? olho em você assim, ó. Apareceu e sumiu, Sofia. O que aconteceu? Tá aparecendo? Tá sim. Tá. Coloca isso, tela cheia, já foi? Isso. Sim. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula de química aqui, diretamente do Teams, para você. Aí. Eu mereço. Olha o eco. E agora eu falo por onde? Caramba. Da tela agora. Couto, não é melhor parar a gravação e começar de novo? Eita, caiu de novo. Oi, gente, desculpa a demora, só consegui entrar agora. Bom dia, né? Bom dia, de boa, nem começou ainda? Ô, Couto, por que você não para a gravação e começa novamente? Não estou te ouvindo. Ai, Alguém parou e iniciou de novo. Eu não sei quem foi. beleza. Tá bom? Vamos lá, então, gente. Vocês estão vendo na tela cheia agora? Sim. Ok. Então, olha só. Hoje nós temos aula de química, né? O tema é alimentação e saúde. Nesta imagem, o que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem identificar o que tem nessas colheres? São o quê? Açúcar? São especiarias. Especiarias. Parece pimenta, tem um anis estrelado, canela em pó. Aham. Mas será que é açúcar ali no meio? Isso eu entendo. Pode ser sal, se colocar. Tem sal grosso. Tem sal grosso. Isso, tem sal aqui em cubinhos, né? Aqui pode ser cominho, pode ser tomilho, pode ser curry,
né? Misturadinho ali, pimenta e tal. Para que servem, né? Essas especiarias, elas servem para quê? Para dar sabor na comida. Exatamente. Então, olha só, um chuchu sem tempero, sem tempero, né? Como diz o Jacan. Então, um chuchu sem tempero tem gosto de nada, né? É meio assim, sem sabor. Mas você coloca um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta, um salzinho sem excesso, né? Porque aí a gente vai ver que alguns temperos em excesso causam problemas para a nossa saúde. Pode passar para o próximo slide. Sofia, linda. Calma aí que eu tô tentando passar e não tá passando. Oh, meu Jesus. Relaxa, que dá tudo certo. Isso. Bom, gente, olha, eu vou resumir, tá? Não vou ler tudo, não, mas os objetivos da aula de hoje são investigar situação-problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico, né? Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, comunicar para públicos variados, em diversos contextos, os resultados de análises e pesquisas, né, que forem realizados, e interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza. Então, esses são os objetivos da aula de Química. Passe para o próximo, por favor. Isso. Nivaldinha, please. Língua portuguesa, os objetivos: ler, escutar, produzir textos orais, escritos e multissemióticos, que circulam em diferentes campos da atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Muito bom. Rosemary? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses. Matemática. Em matemática, o objetivo é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Uau, muito bem. Pode passar ao próximo. Bom, aqui então nós temos um jornal, né? Um jornal que se chama Consciência ou Consciência. Entenderam a diferença? Consciência ou consciência. Com a ciência, né? Ou a consciência de você pensar sobre as coisas, como disse a professora Rosemary na última aula, não é eu acho, é eu penso, tá? Fiz até um post-it sobre isso, deixei ali. Lembrando que nas... Oi? Então a aula hoje vai ser ciência consciente? Ciência consciente, isso mesmo. Vocês lembram que nas aulas anteriores, então na aula da professora Aline, nós falamos sobre alimentos, vocês fizeram lá, responderam um questionário, e os alimentos que estavam em mais alto consumo durante a pandemia eram as proteínas, né? Então, era carne, peixes e ovos, certo? Esses são alimentos que a gente, para comer, a gente precisa temperar. Até dá para comer alguns alimentos sem a gente colocar sal, mas outros são indispensáveis, tá bom? Mas quando a gente vai comer alguma coisa, a gente precisa pensar às vezes. Então, a gente tem que fazer uma escolha, que é o título deste texto. Eu vou pedir, então, para a professora Nivalda conduzir essa primeira parte do texto. Pode ser, Nivaldinha? Pode. Então, vamos lá. Alunos colaborando aí para fazer a leitura, tá bom? Vamos à leitura. Eu vou ler, tá, um trecho, e aí eu gostaria que um outro aluno continuasse assim que eu parasse. Pode ser? Perfeito. A difícil escolha é entre o saboroso e o saudável. Ao escolher os alimentos que vão consumir, as pessoas se defrontam com opções
que muitas vezes vêm associados a um dilema: a satisfação imediata, proporcionada pelo paladar ou bem-estar e saúde duradouros produzidos pelos alimentos sabidamente saudáveis. Quem vai? O aumento da obesidade e a diabetes tipo 2, as consequências para a saúde é consequente redução do tempo de vida, fez com que os formuladores de políticas de saúde em todo o mundo produzissem um grande número de campanhas de conscientização. No entanto, essas campanhas têm se demonstrado ineficazes na contenção de crescimento dessas doenças. Ok. Vocês lembram de ter visto alguma campanha desse tipo em algum país aqui do mundo, que a gente comentou alguma coisa aqui? Contra a obesidade? No Reino Unido, exatamente, não é? Aqui no Brasil também já tem um tempinho, não sei se vocês ficaram sabendo, mas existe também uma proposta de até 2022 reduzir o número, né, de miligramas de sódio na alimentação do brasileiro, por conta dessa questão da pressão alta e da obesidade, né? Então aqui, olha, nessa imagem nós temos duas pessoas segurando alguns alimentos. Do lado direito, nós temos alimentos verdes, e tem um azulzinho ali no meio. Do lado esquerdo, nós temos alimentos amarelos com vermelho. Bom, tem alguma coisa que difere esses dois tipos de alimentos? Vocês conseguem perceber? Além das cores que eu falei? As de cor verde são alimentos saudáveis, como frutas, verduras, e as de cores quentes são fast food, são consideradas ruins para o corpo. Isso, exatamente. Muito bem. Então, olha só, às vezes a gente tem que fazer uma escolha, então, entre o saboroso e o saudável, porque nem sempre o saudável é tão saboroso. Na verdade, ele não é tão apetitoso, depende muito também das especiarias que a gente usa, não é? Porque se você fizer uma salada ou um legume, uma verdura bem temperado, você pode sentir muito prazer ao alimentar, né, desse tipo de alimento. O que não significa que você deixar de consumir esses alimentos de fast food, né, pizza, chicken batata frita, você vai ficar triste por não estar consumindo esse tipo de alimento. Mas é o que a maioria de nós, né, acaba preferindo. E aqui embaixo, olha só, então isso aqui é um jornal, e aqui embaixo nós temos mais algumas chamadinhas, né, de notícias. O primeiro aqui, que está à esquerda de vocês, está escrito o quê? Quem pode ler para mim? Anemia, sintomas e como identificar. Isso, então você vê ali uma pessoa que está assim, aparentemente ela está sentindo o quê? Sono. Sono? Sono ou fome? Sono. Isso, muito bem, sono. Geralmente, a pessoa, quando está com anemia, ela sente sono, uma moleza, uma preguicinha, mas não é preguicite aguda, tá? Isso aí tem outro nome, quando você, às vezes, fica com sono. Gustavo levantou a mão, quer falar, meu querido? Pode falar. Não? Baixou? Tá. Então, às vezes a pessoa está sonolenta, não sei o quê, mas é porque fez plantão noturno no Facebook, no Twitter, etc., né? Vendo a Fazenda até tarde da noite. Mas a anemia é uma doença causada, né, por falta de algum nutriente na alimentação. O segundo quadrinho aqui, olha só, quem pode ler para nós? Obesidade é um fator de risco para... Ai, sumiu para mim. Sumiu? Para pressão arterial. Sumiu para vocês também? Para mim está aparecendo. Não. Voltou? Não, ok. tá aqui. Sumiu, ainda tá sumido. Tá normal aquela. Pra mim tá normal. Para mim tá normal. Deve ser a internet de vocês aí que tá falhando, igual a minha falhou aqui, viu? Como eu tô no computador, no celular para mim também tá normal. Tudo normal. Vamos ver se volta aí, Mayara. Mas a gente vai acompanhando aqui, tá? Obesidade... Oi? Voltou?
Voltou. Isso. Então, obesidade é fator de risco para pressão arterial. Ou seja, se a pessoa tem pressão arterial ou hipertensão, né? E ela estiver acima do peso, isso pode ser um fator de risco. Então, é uma coisa que deve se controlar. E na última imagem aqui, à sua direita, Joel, o que está escrito? Fala para nós. Nutrientes e suas funções, né? Excelente. Então, é este artigo que a gente vai ler agora, tá bom? Pode passar o próximo. E em outras aulas a gente volta para aqueles dali, tudo bem? Aline, você pode conduzir agora, por favor? Sim, claro. Assim como a Nivaldinha, eu vou dar início e aí a gente convida algum aluno a fazer a leitura, tá? Nutrientes e suas funções. Equilíbrio é fundamental quando se trata de alimentação saudável. O que são nutrientes? São todas as substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para o metabolismo orgânico e indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento e manutenção das funções vitais dos organismos vivos e, consequentemente, para a boa manutenção da saúde. Algum aluno poderia continuar? Dividem-se em macronutrientes aqueles presentes em grande quantidade dos alimentos, como é o caso de carboidratos, proteínas e lipídios, ou gorduras. Os micronutrientes, aqueles que se apresentam em quantidades pequenas, como minerais e vitaminas. Mais alguém? Entendendo melhor a função de cada um dos nutrientes. Carboidratos. Os carboidratos podem ser comparados a combustíveis de alta qualidade, que fazem o organismo funcionar sem grande esforço para liberar a energia que eles proporcionam, primordiais para o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, dos músculos e do funcionamento de outros órgãos em geral. Excelente. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem que mostra uma série de alimentos, não é? E aí nós vamos entender, então, o que são esses nutrientes. São alimentos, né? São substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para o nosso metabolismo orgânico e indispensável para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá? Então, a gente tem dois grupos, né? Os primeiros aí dos nutrientes. Os macronutrientes, então imagina que são os nutrientes maiores, certo? Então, são os carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras. E os micronutrientes, que são aqueles em menores quantidades, que são as vitaminas e os sais minerais. Os carboidratos, então, como a gente começou a falar aqui, eles podem ser comparados a combustíveis, né, de alta qualidade. Então, eles nos ajudam a impulsionar, nos dão energia para a gente fazer o quê? Para a gente levantar, acordar, estudar, caminhar, praticar esporte, tá? Fazer natação, fazer qualquer tipo de exercício. E também, eles são fundamentais, né, para o funcionamento do nosso cérebro, dos nossos músculos, né, e de outros órgãos em geral. Vamos passar para outra página? Isso. Rosimeire, você pode conduzir para a gente agora, por favor? Cheguei. Nós vamos continuar aqui falando dos carboidratos, tá? Isso. Certo, eu vou ler e quando eu parar, o aluno continua. Proteínas, os alimentos construtores. Não, aqui... Não? Carboidrato, entre os alimentos. Eu tô lendo. Tá, é que eu fui lá em cima, desculpe, pro... Tudo bem, amigo. Entre os alimentos ricos em carboidratos, encontram-se macarrão, pães, batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, pinhão, farinhas, de preferência integrais, arroz, frutas, mel e geleias. Alguém continua? Proteínas, os alimentos construtores. As proteínas estão intimamente relacionadas com a composição dos tecidos do organismo. São indispensáveis tanto para o crescimento como na forma de anticorpos, para a defesa do organismo.
As proteínas constituem a maior parte dos tecidos animais, junto com a água, e estão presentes também nas plantas, especialmente nas sementes. Assim, os alimentos mais ricos em proteínas são os de origem animal, carne vermelha, aves e peixes. Entre as leguminosas que apresentam teores significativos de proteínas estão os feijões, a soja, lentilha, ervilha, nozes e amêndoas. Muito bem. Então, olha só, terminando aqui do lado esquerdo, os alimentos ricos em carboidrato, então, eles são aqueles que são constituídos basicamente pelo grupo das massas, tá? Então, você pensa em carboidrato, você já lembra logo, batata, macarrão, pão. Se eu tiver, por exemplo, uma lasanha, uma pizza, é um carboidrato, tá? A base dessas massas é o carboidrato. E aí você tem as farinhas integrais, o arroz, a fruta, o mel, a geleia. A pessoa que precisa e quer ganhar massa, ela vai para a academia, vai fazer a musculação lá, os exercícios, e vai ingerir bastante desses alimentos, porque ela quer transformar esses carboidratos em massa muscular. Já a pessoa que precisa perder peso, tá? Ela vai para a academia, ela vai fazer muita esteira e bicicleta, e ela deve controlar esse tipo de alimento, carboidrato. Por quê? Se a pessoa está acima do peso e ela quer perder peso, se ela estiver comendo esses alimentos em grande quantidade, ele vai ficar armazenado, tá? E na forma de quê? De caloria, de gordura, tá bom? Bom, as proteínas são alimentos que estão intimamente, né, relacionados, como já foi lido aí, à composição dos nossos tecidos. Então, a gente tem vários tipos de tecido, tecido adiposo, tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido epitelial, né, etc. E eles são indispensáveis, né, para o nosso crescimento e para a defesa do organismo. Então, eles formam os anticorpos. Então, se a gente fica gripado, tem os anticorpos que são aqueles organismos de defesa do nosso corpo. Se a gente fizer um corte no dedo e sangrar, também são os anticorpos que vão fazer ali a cicatrização, né? A coagulação do sangue e a formação de novo do tecido. As proteínas, elas fazem parte, então, da maior parte dos tecidos animais. Então, junto com a água, né? E estão presentes também nas plantas, especialmente nas sementes. Então, tem que lembrar disso. Proteína, então, ela pode ser de origem animal ou vegetal. O que são as proteínas de origem animal? Carne, aves e peixe, tá? Porque está escrito ali carne vermelha, para você lembrar, né? Que é de origem animal, pode ser de boi, de vaca, mas também pode ser de porco, né? Então, aqui, esse daqui é o grupo das proteínas. E também temos o grupo dos vegetais, né, que são as leguminosas, que também tem teor significativo de proteína. Feijões, soja, lentilha, ervilha, nozes. Então, se uma pessoa optou por ser vegana ou vegetariana, o que ela vai fazer? Ela vai substituir as proteínas animal por proteínas de qual tipo? Vegetal. Vegetal. Certo? Isso mesmo. Então, é uma escolha, né, que a pessoa faz, mas ela tem que transferir, então, essa ausência da proteína animal por proteína vegetal. Então, por exemplo, ela pode tomar um leite à base de nozes, de amêndoas, de castanhas, e esse é um leite do tipo vegetal, tá? Então, ela tem que se manter, né, manter os nutrientes do organismo para que o organismo funcione e não haja nenhum desequilíbrio. E se houver desequilíbrio, o que acontece? Pode falar, Yasmin. Eu sou ovo-lacto vegetariana, professora, e as pessoas acham que é complicado fazer essa mudança, mas é muito, tipo, é o básico que a gente já tem acesso nas nossas alimentações, mas não interfere muito, assim, eu não chego a sair do meu conforto, do que eu já estava acostumada. Mas é bem legal, e já tem uns 3 anos que eu não como carne. Mas não é muito complicado, pelo menos não para mim, encontrar proteína e tudo mais, porque a maioria das proteínas eu consigo manter um prato equilibrado com os nutrientes e encontrar tudo certinho. E não é difícil, não. E o que seria, defina para nós aqui, né, que o pessoal pode não estar entendendo, o que seria uma lacto-vegetariana? Eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, nem nada.
e eu só ingiro leite, derivados de leite e ovo. Então, mas é assim, é um caminho para depois você parar de comer os alimentos de origem com leite, e aí você vai indo até chegar no veganismo. Perfeito. E foi uma opção sua? Sim. Decidiu. Tem mais alguém aqui que é lacto-vegetariano, ou vegano? Eu. Você é o quê? Como é que você se denomina aí nesse perfil? Mesmo caso da Yasmin. É? Aham. Lacto-vegetariana. Isso. E como que é para você, assim? Como é que foi essa transição? Então, na verdade, a minha transição foi muito bruta, porque eu decidi de um dia para o outro. Eu estava num churrasco, e aí eu vi, fiquei com dó e parei de comer. E foi de um dia para o outro, eu parei de comer. Tadinha da minha mãe que sofreu no começo, porque ela não sabia o que fazer. Mas hoje em dia é mais tranquilo de fazer. A minha mãe realmente já aprendeu a fazer bastante coisa, com a soja, com outras coisas também. A gente geralmente faz alguns hambúrgueres diferentes. Ai, que bacana. Eu tenho uma curiosidade para vocês duas aí, uma pergunta. A família acompanha vocês nesse processo desse lacto-vegetariana? Assim, a família acompanha na alimentação ou vocês comem o que vocês decidiram comer e a família come carne, um churrasco perto de vocês e ok, tudo bem? Como é que é isso? Sim, aqui ninguém me acompanha nas refeições, todo mundo aqui come carne. Mas eu faço minha própria comida e como, mas não me importa. Mas assim, eu sou um pouco chata, eu não uso óleo que já fritou a carne, né? Claro, porque é como é porque, tipo assim, sabe quando cai um cabelo na comida e você tira e joga a comida fora, né? Sim, e é a mesma coisa com a carne, porque não dá para comer, gente. Nossa, com um mês, se vocês pararem de comer carne, vocês vão ver o quanto o paladar de vocês vai ficar apurado. E por mais que esteja uma mínima quantia na comida, você vai sentir. E, nossa, é horrível. Então, mas é essa parte ruim, porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque é as mesmas coisas na casa, na cozinha. Mas, fora isso, é só eu aqui que não como carne. Certo. E você, Sofia? Aqui em casa, todo mundo continua comendo também, mas minha mãe me acompanha mais nas coisas. Ela come mais as coisas que eu também como. Ela só não vira vegetariana também porque ela realmente gosta de um boizinho mugindo, quase. Nossa, minha mãe também. Mas me acompanha até. Mas você pensa em aprender a preparar os pratos depois, quando tiver mais tempo? Eu sei que agora tá complicado, né? Por conta da escola e tal. Não, eu até sei fazer tudo que ela faz, mas ela gosta de fazer. Ah, que delícia. Muito bem. Muito bom. Mais alguém? Vegetariano, vegano, marciano? Tô brincando, gente. Bom, vamos lá, então. Página 4 desse jornal aí, Jornal Consciência. Passou? Já, né? Isso. Bom, então agora sou eu, né? Isso, então agora eu faço a leitura. Vou fazer igual as minhas amigas, que eu não posso ficar para trás, né? Então eu começo a ler e depois alguém continua, bom? Bom, já falamos vamos recordar, né? Para a gente não esquecer. Falamos dos nutrientes. O primeiro que nós falamos foi? Alguém lembra? Carboidratos, isso, carboidratos. Então, lembra de massas. Pão, batata, macarrão, tudo aquilo que uma pessoa que quer ficar musculosa deve comer. E uma pessoa que quer perder peso deve evitar. Evitar, eu digo, comer com moderação, certo? Depois falamos em proteínas, que pode ser de origem animal ou vegetal. A proteína animal, carne branca, carne vermelha, aves
e peixe. Proteína vegetal, então nós temos feijão, soja, lentilha, e aí a gente chegou nessa parte aqui de falar quem é vegano, vegetariano, lacto-vegetariano, que está no processo ainda, né? Que vai substituir, então, a proteína animal por proteína vegetal. Você tem, inclusive, leites e todos os derivados. Então, não fica faltando nada de nutriente realmente na alimentação dessa pessoa. Agora, nós vamos falar dos lipídios. Os lipídios, então, são as gorduras, né? São os nutrientes energéticos. Vocês estão ouvindo aqui o homem do caminhão? Sim. Tá muito alto? É cachorro. Tá muito alto, que aí eu vou... Não, agora já foi. Passou? Eu ia pedir para alguém ler, então, mas aí eu vou... Ó lá. Se você quiser, leio. Não. Tá, você pode ler, que aí eu desligo meu microfone, não atrapalha você. Tá bom. Lipídios, os nutrientes energéticos. Lipídio é a denominação científica das gorduras, dos óleos e de outros produtos de propriedades similares. Atuam no organismo como reservas de energia. Além disso, são importantes para a transmissão de impulsos nervosos e fundamentais no sistema imunológico e na preservação do calor corpóreo, por meio da camada subcutânea de gordura, pois agem como isolante térmico do corpo, protegendo os órgãos internos. Também auxiliam na absorção das vitaminas lipossolúveis, solúveis em gorduras A, D, E e K. Proporcionam isolamento elétrico e mecânico para a proteção das células e dos órgãos e geram saciedade ao organismo. Os alimentos ricos em gorduras, os lipídios, são os óleos, as manteigas, os azeites, as castanhas e as nozes. Pode parar aqui que eu vou explicar essa parte dos lipídios, tá bom? Depois a gente retoma. Bom, então, os lipídios, eles são as gorduras, né? Óleos e outros produtos de propriedade semelhante, né? E eles atuam no organismo como uma reserva de energia. Ou seja, tudo aquilo que a gente come, que não é metabolizado e transformado em, vamos dizer assim, em músculo, vai ser armazenado na forma de gordura, certo? Então, eles são importantes para a transmissão de impulsos nervosos, então eu não posso também cortar radical, não vou mais ingerir gordura. Não, seu corpo precisa, especialmente para solubilizar as vitaminas, né? Porque a gente tem aí 2 tipos de vitaminas, aquelas que são solúveis em gordura. Então, você tem que temperar sempre uma salada com azeite, fazer um arroz com um pouquinho de gordura. Pode ser óleo de girassol, tá? Pode ser um óleo de canola. Não precisa ser óleo de soja, que aí é muito calórico. E aí, se você está querendo ter uma alimentação mais saudável, é bom evitar esse tipo de óleo. Então, para você absorver essas vitaminas, é necessário que tenha gordura na sua alimentação, sem excesso. E para que serve, então, esses lipídios no nosso corpo? Ele preserva o calor, então ele nos mantém aquecidos, tá? Por isso, eu vou fazer aqui uma relação bem breve, mas eu acho que vocês já devem ter percebido, que pessoas que estão mais gordinhas, elas sentem menos frio. Então, geralmente, quando o tempo tá assim, mudando um pouquinho, quem é mais magrinho, logo tá de blusa, né? Coloca um casaco, coloca alguma coisa e já se agasalha. A pessoa mais gordinha, ela vai demorar mais tempo para sentir frio. Por quê? O que ela tem em volta ali? Isolamento térmico. Opa, o Caio levantou a mão, desculpa. Isso. Pode falar, Caio. O que a pessoa tem, então, em volta do corpo ali que faz esse isolamento térmico? É o quê? Diga, Caio. Caio? Não. Meu fone estava desligado, nem percebi. Tá. Você vai falar? É a causa da gordura. Isso. Que deixa ter mais resistência ao frio. Isso eu falei mesmo. aqui sozinho, eu nem percebi que o fone Estava falando com o microfone fechado, né? Então é isso mesmo. A Flávia falou isolamento térmico e ele falou que o que né, por causa da gordura. vai favorecer esse isolamento é a gordura, exatamente. Então, essa camada de gordura sobre a pele, ela vai fazer com que preserve o calor. Isso, exatamente. Além disso, né, ela protege também os órgãos internos. Oi?
Era. Ah, tá. Então, protege também os órgãos internos de proteções que estava falando aqui, cadê? De parte elétrica. Onde é que eu li isso, gente? Ah, aqui embaixo, ó, isolamento elétrico e mecânico. Então, por exemplo, se você tomar um choque, essa camada de gordura que tem sobre a pele, mesmo da pessoa que é magra, vai isolar os órgãos internos, porque senão você ia tomar um choque e já ia direto, né, para o coração. Porque assim, na verdade, quando a pessoa toma um choque, 220, né, de uma tensão elétrica, uma corrente elétrica, na verdade, muito alta em tensão, por exemplo, o coração pode parar. E a mesma, né, descarga elétrica que fez o coração parar, pode fazer o coração voltar. Então, você pega lá o desfibrilador e tá, né? E aí dá aquele choque, o coração volta. Ao mesmo tempo em que se você tiver uma pancada, né? Por exemplo, se você está num automóvel e teve uma batida e não tem o airbag, né, que vai fazer aquela proteção, a gordura, a capa de gordura que tem no seu organismo também vai proteger, né, as células e os órgãos internos, ok? E aí os alimentos ricos em gorduras, como o Joel já leu, óleos, manteigas, azeites, castanhas e nozes. Então, aqui a gente já viu 4 tipos de nutrientes. Aliás, desculpa, perdão. 3 tipos de nutrientes, né? A Pro tá confusa aqui. Então, vamos lá. Quais são? Carboidratos. Carboidratos. Depois, proteínas e lipídios. Lipídios, muito bem. Agora vamos para os minerais. Quem poderia ler, por favor? Eu leio. Obrigada. Minerais, o equilíbrio das funções vitais. Minerais são substâncias inorgânicas que também não podem ser produzidas pelo organismo de um ser vivo, mas que desempenham funções vitais para nós, ou seja, a presença delas favorece o equilíbrio e manutenção das funções corporais. Isso. Olha só, então, os sais minerais, quando você observa naquela imagem ali, são principalmente o quê? De onde eles vêm? De Vegetais. Vegetais. Então, olha só, são substâncias inorgânicas. Então, você tem a plantinha, tem a raiz da planta está no solo. Esse solo, ele está cheio de sais minerais. Então, a raiz vai absorver esses sais minerais e aí esses sais minerais fazem parte da planta, certo? Então, o tomate tem sais minerais, as verduras têm sais minerais, os legumes, as frutas. Como é que isso pode passar para um animal? Através do quê? Da cadeia alimentar? Isso, da cadeia Eu alimentar. tenho uma pergunta. Diga. Por que esses minerais eles são classificados como substâncias inorgânicas? Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente. Olha só, na química nós diferenciamos as substâncias em 2 grupos principais. As orgânicas, que são de origem animal e vegetal, porque são substâncias que vêm de alguma coisa que teve vida, tá? Então, orgânicas, por exemplo, plantas e animais. Plantas e animais. Então, tanto o ser humano quanto o animal e as plantas, que são vivos. Como é que a gente define alguma coisa que tem vida? Nasce, cresce, reproduz e morre, falece. Estrelinha, isso, e morre, certo? Agora, uma substância inorgânica, por exemplo, um sal é um mineral, tá? Ele vem provavelmente de uma rocha, então é uma coisa que não tem vida. Mesmo que haja discussões em que tem o crescimento de cristal, mas isso não é vida, tá? Então, uma rocha, um pedaço de madeira, quando teve vida, ok, tem vida. Mas depois que morreu ali o pedaço da madeira, virou carvão, por exemplo, se torna um mineral. A gente tem 2 tipos de carvões, né, no caso. Tem o carvão mineral e o carvão vegetal. Que o vegetal, eles pegam a madeira, queimam um pouquinho e depois vende para você, né? E o mineral, ele é formado naturalmente em minas de carvão. Mas aqui deu para entender os 2 tipos de substância? Um é orgânico, outro é inorgânica? Sim. E na questão da água, tem estudos que elas transmitem sentimentos, enfim, elas têm vida. E tem até uma pesquisadora brasileira, Márcia, esqueci o sobrenome dela, que faz também esse tipo de pesquisa. A água, ela se encaixaria
em substâncias orgânicas ou inorgânicas? Inorgânica. Inorgânica. Água tem vida para você? Água nasce, cresce, reproduz e morre? Não, ela absorve energia, perde energia, e aí tem o ciclo da água, né? Todo esse processo que faz com que a água do nosso planeta seja a mesma desde quando ele se formou. Então, não existe nem mais água e nem menos água no planeta. E aí, o que a gente ouve falar? Ah, mas a água está acabando, temos que economizar água. Na verdade, qual água que está acabando? A potável. Potável, ou seja, própria para consumo. Pode ser que essa água que eu estou tomando aqui agora, na minha garrafinha linda de Paris, pode ser que ela tenha sido usada nos banhos coletivos dos gregos, tá? Uma surubinha que eles faziam na antiguidade lá. Só que essa água é a mesma? só que ela passou por um processo de quê? De limpeza natural. Pela atmosfera, depois foi para a represa, e lá ela foi passada para a estação de tratamento de água para chegar até a nossa residência, ok? Então, a água não tem vida. Eu posso fazer também uma relaçãozinha engraçada que eu faço para lembrar o que são lipídios. Pode. Eu penso assim, que quando uma pessoa vai fazer uma lipoaspiração, ela vai tirar os lipídios, que é gordura, ou seja, ela vai tirar a gordura da barriguinha dela. Eu não sei se tá certo, mas... Tá certíssimo. Lipídio é gordura, é isso mesmo. Você vai fazer uma lipoaspiração, você vai aspirar os lipídios. Então, eles colocam lá aquela mangueirinha e vai puxando. Você vai vendo ali, vai saindo um aspirador de gordura mesmo. É isso mesmo. Então, eles vão movimentando para fazer essa... se descolar, né, da pele ali, da cartilagem e tal, e vai tirando, né? É isso mesmo. É um processo meio invasivo. O melhor é o quê? Academia, correr, caminhar, fazer esporte, coisas que você pode fazer dentro da sua casa, ao ar livre, numa praça e tal, do que se submeter a esse tipo de tratamento, certo? Mas é uma boa relação para lembrar. Então, olha, agora nós vamos entrar nos minerais, certo? Com relação aos óleos, tem aqueles que são mais calóricos e aqueles que são menos calóricos, tá? Então, aí vai de você fazer a escolha certa. Antigamente, as pessoas faziam muita comida com banha de porco, tá? Então, no interior... Eu ia te perguntar sobre isso. Sério? O que você ia perguntar? Porque tem muita gente que fala que fritar coisas com banha é mais saudável do que com óleos. Aí eu ia te perguntar qual é mais saudável. Então, se for uma banha vegetal, tá? É diferente da banha animal, porque você pode ter as duas, tá bom? É a mesma coisa. Então, se você fritar, por exemplo, com um óleo que seja muito calórico, então, assim, tem muita coisa que as pessoas falam que é mais o senso comum, né? Então, a gente tem que avaliar, entender, analisar e ver realmente se aquilo faz sentido. Porque a banha de porco, do porco mesmo, que matou o bichinho lá e pegou a banha do porco, ela não é saudável. Ela é extremamente calórica. E o problema é que as pessoas fritam a mandioca, frita o bife, frita as coxinhas de galinha e depois pega essa gordura e põe no feijão. Hiper mega saturada, sabe? Então, assim, alto teor de gordura que não é saudável, que não é boa. Vocês já comeram salgadinho que tem um gosto de óleo velho? Sim. Salgadinho assim, geralmente esses salgadinhos tipo como é que chama? Baconzitos, esses fritos, assados, sei lá. Que você compra na rua assim, né? Que não tem nem marca. Que tem aquele gosto de óleo assim, meio, que você fala, nossa, esse tá estranho, né? Tá meio, sei lá, pastoso, diferente. Eu acho, professora, que tanto óleo como a banha de porco, os dois fazem mal do mesmo jeito, porque a maioria das pessoas usa óleo de soja, né? É difícil você ver aqueles óleos lá de canola, que é mais caro. Sim, então, verdade. Os dois fazem mal, né? Sim, exatamente, Joel. Porque a maioria das pessoas, até então, estava optando por questão de preço, né? Então, economia e tal. Mas se você começar a pensar pelo lado da saúde, para ter uma vida saudável, durante um tempo você vai ter um gasto. Só que você vai economizar com medicamentos e tratamento médico. Pode ter certeza disso, porque muitos dos problemas que a gente tem de saúde, eles vêm da alimentação. Por isso que dizem que você é o que você come, né? Bom, amores, vamos continuar aqui, então?
Minerais. O equilíbrio das funções vitais. Quem pode ler para nós? Eu acho que já tinham lido. Ah, já foi, né? Já. Ah, é verdade. Tem que mudar o slide. É verdade, a gente estava falando de substâncias inorgânicas. Isso, vamos continuar no outro slide, que vai continuar falando de sais minerais, tá bom? Eu perdi a última palavra lá. Você volta só um minutinho, Sofia? Isso. Olha só, então aqui vai terminar assim. A presença delas quem? Das funções vitais, ou seja, a presença delas favorece o equilíbrio e a manutenção de funções corporais. Pode mudar? Básicas, né? Que processo de quê? Processo metabólico, condução de impulso nervoso, contração de músculo. Ou seja, se é impulso nervoso, é uma mensagem que vai do seu cérebro, né? E chega até o seu músculo. Então, por exemplo, eu penso, vou dobrar o braço, vou mexer o dedo. Tudo isso tem um comando aqui no cérebro, tá? E esses sais minerais, eles são importantes para que essa função seja adequada. Quem pode continuar aqui? Sua principal origem? Pode. Sua principal origem é o solo e são introduzidas em nosso organismo a partir da alimentação, principalmente pela ingestão de vegetais, verduras e legumes, que captam os sais minerais do solo por meio de suas raízes. São eles cálcio, cloro, cobre, cromo, flúor, iodo, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, fósforo, potássio, selênio, sódio e zinco. Ok, pode parar aí. Então, olha só, eles são, então, de origem do solo, né, e passam para o vegetal. São inorgânicos, então isso tem que ficar bem claro. Todos esses elementos aqui que foi falado, vocês já viram eles em algum lugar? Na química? Na tabela de jogar basquete, vôlei? Não. Na tabela periódica. Ah, tá, na tabela periódica, isso mesmo. Então, olha só, o cálcio, o cloro, todos eles formam sais minerais. Então, nós já estudamos em algumas turmas aqui, em outras a gente ainda vai estudar, sobre cloreto de sódio, cloreto de cálcio, não é? São sais minerais. Então, esses minerais formam sais. E esses sais, eles são dissolvidos em água, solubilizados, né? Para que a gente possa ingerir através da alimentação desses vegetais. Então, se eu disser assim, olha, eu ingeri um alimento que continha muito ferro, que está aqui no grupo da direita, olha só. Carne vermelha, castanhas, pode ter ali, como é que chama aquele? Espinafre, tal. É o mesmo ferro do metal do portão da minha casa? Será? Alguém já teve anemia aqui? Nesse grupo? Meu pai. Teve anemia? Eu. O médico Minha também? mãe. Isso. O médico pediu para eles chuparem prego? Pegar um pirulitinho de prego e sair chupando lá? Para curar anemia? Não. Então, quer dizer o quê? Esse ferro do metal, do prego do portão, é diferente desse ferro que está na nossa alimentação. Por quê? Porque ele está numa outra forma, que a gente chama, na química, de forma iônica. Ou seja, ele não é o ferro metálico, tá? Então, assim, é diferente essa estrutura desse mineral na alimentação. Tudo bem? Então, a gente vai ter o magnésio, o cálcio. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de alimentos que têm esses minérios, né? Esses minerais, no caso, desculpa. Minério é outra coisa, tá bom? Quando a gente sente cãibra, por exemplo, o médico fala, coma qual alimento? Banana. Banana, porque a banana é rica em potássio. Potássio. Tá? Isso, que é o K+, né? Então, por que eu tenho que comer banana? Porque meu organismo está precisando de potássio. E aí eu caminho um pouquinho, né? Dá aquele travamento, às vezes, no dedo do pé ou na batata da perna, que é tão gostoso de sentir, né? Ou sensação boa. Horrível, né, gente? Principalmente quando você está praticando esporte ou nadando, é péssimo. Então, cada mineral, né? Cada um desses minerais, eles têm uma função no nosso organismo, certo? Vamos continuar aqui embaixo, olha. Os minerais